espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, programa Mais Saúde, hoje bárbaro. Eu fosse você, não perdi a oportunidade de ligar para a amiga, a comadre, a sogra, todo mundo, gente. Hoje o programa tá do jeito que vocês gostam, muito prático. Vamos poder falar de coisas para colocar em prática. Dar o meu boa tarde, né? Bom dia para quem não almoçou, mas é boa tarde, já passou do meio-dia. E um grande boa tarde para você que é da Rede Canção Nova, de norte a sul desse Brasil. Imagina só, nós estamos falando aqui para São Paulo através da Rádio América, mas vamos lá para Cachoeira Paulista, na sede da nossa comunidade Canção Nova. Mas temos Bauru, São José dos Campos, Paulínia, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, Gravatá, Vitória da Conquista, a nossa rádio rural lá de Natal, que sempre eu mando um beijo especial para eles, Itabuna na Bahia, Vacaria, Curitiba, Nova Esperança, Palmas no Tocantins, Cuiabá, nós temos também a FM lá de Brasília, Campo Grande e a rádio de Bom Sucesso. Brasil! Mais saúde. E além Brasil, viu? Porque nós temos vários ouvintes que ficam, né, ligadíssimos aqui no nosso programa, ou também toda a programação da Rede Canção Nova, morrendo de saudade de ouvir português, né? Porque quando a gente sai do Brasil, que a gente tiver saudade do arroz e do feijão, da goiabada, né? A gente morre de saudade das coisas da gente. Bom, mas enfim, esse é o programa Mais Saúde, que nessa primeira meia hora está em rede com você. E depois, já vou avisando, porque eu sei que o programa vai ser aquele que vocês vão ficar assim, desesperados para continuar ouvindo. Então, por favor, conectadíssimos lá no nosso blog.cançãonova.com/América. Estamos aqui ajustando a câmera do estúdio para que você possa depois também, através do YouTube, né, pegar, fazer uma pesquisazinha, põe lá, Programa Mais Saúde. Daí, ó, caiu uma pluma aqui no estúdio. A gente tá tentando colocar a câmera para vocês verem a gente, mas já, tranquilidade, a gente consegue. Então, você pode, através do YouTube, coloque assim, Programa Mais Saúde, aqui na Rádio Canção Nova, através da Rádio América em São Paulo. E você pode estar colocando o nome do nosso convidado de hoje, o tema, e aí você pode estar ouvindo e assistindo várias vezes, porque realmente vocês vão ver que hoje o programa é daquele que vai dar tanta dica, que um programa só você ouvir não vai dar certo. Você vai ter que ouvir várias vezes e fazendo com que você anote e coloque em prática. Mais saúde. Sua participação, 2039-1410. Nosso convidado já é habitué aqui do programa, é o professor Adalto Luiz dos Santos, farmacêutico, que também é coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu de Fitoterapia da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, é coordenador da oficina terapêutica de fitoterapia, é também um convidado, foi aí que eu o conheci, porque ele é convidado a ministrar também aulas no curso de fitoterapia lá em parceria com a VP na Unixul. Então ele é um craque em tudo que se refere à fitoterapia, além do que ele é um grande farmacêutico, então ele consegue aliar as duas coisas, né? Adalto, mais uma vez, obrigada por você ter vindo hoje aqui nos estúdios da Rádio América, mas para todo o Brasil pela Canção Nova. Obrigado você pelo convite, fico muito contente agora desse programa, a expansão do programa, né? É, você vê, a outra vez que você veio a gente só estava na rede, né? O local ainda não estava e agora já estamos de novo na rede e, enfim, né? Primeira meia hora para todo o Brasil, depois continuamos em São Paulo, lembrando que o pessoal da rede pode continuar ouvindo através do blog.cançãonova.com/América ou também nos ouvir e ver, nos assistir através do YouTube depois, porque hoje o programa promete, né? Adalto, eu pedi, o professor Adalto falou assim pra mim, eu vou com o maior prazer quando eu mandei o convite, né? O que você quer falar? Eu falei, quero falar de chazinhos. Quero uns chazinhos simpáticos para a nossa população.
Vamos aproveitar que está um clima interessante. Sabe que eu gosto muito do chá, Adalto? Porque no inverno é uma maneira de tomar água, né? Exatamente. Porque ninguém Estimula, toma água, né? Ninguém Estimula. toma água no inverno. Eu falo, gente, vamos tomar chá então, né? E aí eu pensei assim, vamos contemplar assim, quais são os chás sobre os quais a gente pode falar, que além de fazer sabe, de estar nos hidratando, nos aquecendo, está também, ele trouxe a cola dele, olha que organizado. Então, e que pode também estar tendo um efeito terapêutico e a gente fazer assim um revezamento. O que a gente pode estar propondo para os nossos ouvintes aqui do Mais Saúde, Adalto? Bem, em primeiro lugar, bom dia para todos, né? Olá! Como você mesmo disse, para quem já almoçou é boa tarde. para quem não almoçou é bom dia. Bom dia. Pelo horário, né? Na realidade, os chazinhos que a gente pode falar hoje, ou como eu gosto sempre de dizer, os chás mesmo, são aqueles para essa transição de estação, né? Uhum. Você não está num período agora que é aquele friozinho gostoso, então nada mais carinhoso do que servir ou fazer uso de um bom chá nesse período. Você falou a palavra certa, carinhoso. Acho que é por isso que a gente fala do chá da vovó, né? Exatamente. Que é aquele carinho, aquele chazinho quente, aquele cheirinho gostoso, aquela coisa que aquece o coração e aquece o corpo, né? Eu costumo dizer que aquece o coração e a A alma. alma, né? Exato. Então, por isso que todo chá, na realidade, ele tem que ser... Primeiro, tem todo um ritual. A preparação do chá é muito importante, né? Então, quando você for fazer um seu chá, seja qual for ele, sempre escolha uma erva aromática. Qual que é? O que você quer dizer, Adalto, com erva aromática? É aquela erva que solta realmente aquele cheirinho que te dá prazer em fazer o consumo do chá. Mas eu posso misturar 2, 3 ervas? Não só pode, como deve. Olha que interessante. Então, muito interessante você fazer realmente o uso do chá que normalmente te dá o prazer de tomar. Uhum. Porque normalmente a gente fala chá de boldo, todo mundo faz careta para tomar, né? Mas toma porque é bom demais quando não tá bem, né? Excelente. Para meus pacientes costumam dizer, nossa, mas boldo é muito ruim, mas eu não estou dizendo que eu estou te dando carinho desse momento, estou dando medicamento, estou te dando um remédio. Exato. É planta, mas é remédio. É. Então a gente tem que saber fazer essas diferenças. Uhum. E o chá é aquele momento do carinho, do acalento, né? Da alma. Normalmente as pessoas gostam de tomar um chá noturno, né? Que são os que mais dá prazer de ser tomado. O chá após uma refeição, que são os chás digestivos, né? Ou hoje, como nós estamos nesse período de transição, nesse período agora que nós estamos de transição de estação, o chá, que além de trazer o carinho noturno e o aconchego noturno, melhora também nos transtornos que acaba dando nessa época, que são as tosses, as gripes, os resfriados, né? Então, neste período, o ideal é fazer chá, além de aquecer a alma, aquecer o organismo também. Que coisa mais interessante. Mais saúde. Mas você pode participar. Quer fazer pergunta para o professor Adalto? É fácil, liga aqui pra gente. Ligue e participe. 2039 1410. Pois é, tô vendo gente online aqui, a Magna, tá todo mundo aqui já sabendo que a pauta é boa, daí todo mundo fica ligadíssimo. Adalto, o que você então trouxe para os nossos ouvintes do Mais Saúde? Vamos lá. Bem, na realidade não foi nenhuma colinha, eu fiz uma lista pra gente não esquecer das ervas que mais ajudam. Mas nem nesse cola, é período, para né? não deixar escapar nenhuma. Isso, na realidade é para agradar todos os seus ouvintes. Olha que carinho. Então, lembrando que a gente tem as ervas normalmente nesse período de inverno, que a pessoa nós estamos numa onda de gripe que está causando muita tosse, né? Gente, dá demais. Ontem eu fiquei ouvindo no consultório, era uma paciente, coitada, que ela não queria perder a vez dela de ir no consultório, que a lista de espera às vezes é complicada. Ela falou, não, eu vou doente, mas eu vou. Mas escutava uma tosse, tá dando uma tosse danada essa gripe agora, né? Tá, nós estamos num período agora que a tosse é o que está mais prevalecendo normalmente nesse período. Né? E o que dá para fazer num chazinho que vai nos aquecer? Ele pode também ajudar nessa tosse? Muito. Opa. Uma das coisas que você falou logo no início, que é muito importante lembrar, às vezes tem gente que tem tosse por falta de hidratação dos brônquios. Olha. Então, beber água é a melhor coisa. Se eu não tomo água, então eu tenho que tomar
de 1 a 2 xícaras 3 vezes ao dia, porque eu vou estar tomando praticamente se eu tomar de 3 a 4 vezes, eu estou tomando 1 litro já de água. Uma xícara grande, a verdadeira xícara de chá, ela tem uma quantidade maior de água, então eu vou estar fazendo uso. Dentro dos chás que ajuda bastante, principalmente aquelas pessoas que já têm um problema mais voltado à bronquite, um comprometimento respiratório maior, temos a erva pulmonária, que ajuda bastante nesse período do inverno, até mesmo a hortelã, tá? A hortelã que dá aquela sensação de frescor, dá a sensação de abertura da parte respiratória, né? E junto com essas duas ervas, se você achar necessário, você pode fazer uso do gengibre. Quer dizer, eu poria as 3 juntas? Você pode colocar as 3 juntas. Que aromático. É fantástico porque o aroma vai ser melhor ainda, que você tem 2 ervas aromáticas, que é o gengibre e a hortelã, e uma outra erva que não é aromática, mas tem um efeito orgânico fantástico, que é a pulmonária. E onde encontra essa pulmonária? Porque essa eu nunca tinha ouvido falar. Essa erva você encontra em qualquer casa de ervas. Hoje em dia, as casas de ervas existem bastante, né? Então você encontra tanto em farmácias de manipulação ou de homeopatia, quanto em casas de ervas. Lembrando que é melhor a gente estar comprando em embalagem fechada, né, Adalto, com nome e sobrenome da plantinha, bem bonitinho, né? Exatamente. Foi muito importante você falar isso, que é uma das coisas que eu sempre ressalto até mesmo em aula. Quando for fazer o consumo de erva, comprar a erva que você vê. Então você precisa saber que erva você está consumindo. Você não tem como me enganar se eu for comprar uma erva calêndula, por exemplo, porque eu conheço a flor. É fácil de eu ver a característica da flor. Dá para mim te enganar quando você compra chá de camomila? Não dá, eu não consigo vender erva doce no lugar de camomila para você. Certeza. Mas se você estiver vendo a erva. Perfeito. Se eu comprar numa embalagem no qual eu não veja a erva, eu posso estar levando o gato por lebre. Então, gente, primeira dica então do programa, comprar a sua erva de modo que você consiga identificar, né? Exatamente. Perfeito. Tá? Outra erva também muito conhecida e fácil das pessoas fazerem uso e encontrar é o guaco. O guaco já é para aquelas tosses mais catarral, né? Entendi. Vamos falar a linguagem que as pessoas conhecem. Isso. Aquela tosse mais cheia, tá? Então, esse tipo de tosse dá para você tratar tanto com o guaco, junto com ele você pode fazer a mistura de alfazema. Ai, que delícia! Por quê? Porque a alfazema vai acalmar aquela ansiedade que a tosse acaba causando. Perfeito. Tá? Claro que o guaco não pode fazer o uso dele muito prolongado, porque ele pode também causar certas irritações. Como já falamos em outros blocos, em outros programas, erva também tem efeito colateral. Erva também pode fazer mal quando faz o uso em excesso. Então, Adalto, para as pessoas não terem dúvida, porque também a tosse é bem pontual, né? Porque se ela estiver durando muito, ela tem que procurar um médico, evidente. Exatamente. Então, no caso, quanto tempo eu posso fazer uso, quantas xícaras eu devo usar e durante quanto tempo? Por exemplo, dessa primeira mistura que você fez com essa erva pulmonária, né? Isso. E mais a hortelã e o gengibre. Então aí eu posso tomar durante quantos dias no máximo e durante quantas vezes ao dia? Olha, o ideal é você fazer o uso, se essa tosse permanecer por mais de 3 dias, é para você procurar um médico. Perfeito. Tá? Por quê? Porque daí já pode estar mais grave, vai tirar uma chapa. Se não há nenhum tipo de problema, você vai poder fazer o uso contínuo desse chá. Tá. Agora, 3, 4 dias no máximo já tem que procurar um médico. Perfeito. Lembrando que um estado gripal, né, de resfriado, gripe, dura no máximo 7 dias. Isso. Então vamos fazer o desconto aí de 2, 3 dias, que é aquela fase inicial que você ainda está resistente. Quando abaixa um pouco mais a sua resistência, aí você começa a fazer uso do chá, você vai procurar realmente algum medicamento. Fez uso desse medicamento, 3, 4 dias já é o suficiente para, vamos dizer assim, para os sintomas, para te ajudar a suportar o sintoma. Passou disso, você já precisa procurar um médico. E quanto que eu tomo por dia? O ideal é 1 xícara 2 a 3 vezes ao dia. Tá. Por que eu falo 2 a 3 vezes ao dia? Não adianta eu falar que você tem que tomar 4, porque está ouvindo o seu programa desde uma pessoa que é empresário até mesmo uma dona de casa. A dona de casa vai ter condições de tomar até 4 vezes ao dia. Mas você pega uma pessoa que esteja trabalhando, ela não vai conseguir fazer o chá, tá? Tomar ele quentinho, gostoso, principalmente quando esfriar o tempo, 3, 4 vezes ao dia. Então por isso que eu falo de 2 a 4, e normalmente a média de tomar um chá. E eu posso fazer esse chá, por exemplo, de manhã, colocar numa garrafa térmica e levar para o meu trabalho? Ou eu preciso, o melhor efeito dele é fazer o chá e tomar?
essa prática de fazer o chá de manhã e levar para o trabalho na garrafa térmica, tudo bem, não tem problema. Porque você vai manter a temperatura dessa sua solução, vamos falar, né? Sim. Mas ela não pode permanecer mais de 12 horas. Eu tenho que coar? Tem. O ideal seria, porque para você colocar na garrafa térmica, o ideal é você coar. Tá bom. Tá? Aí você deixa isso no máximo 12 horas. Passou de 12 horas, você já tem que jogar fora. Não pode fazer uso. E não dá para guardar do dia seguinte, e nem reaquecer. Por favor, não. Não. Tá bom. Então, olha só, já tivemos 2 receitinhas. Adorei essa outra do guaco. Ó, tá vendo? O pessoal adora o chá. Já estão chegando aqui as participações. E nós temos do guaco com alfazema. Olha, tem a Zilda aqui de Taboão da Serra que já mandou essa pergunta. Tem o Luiz Otávio, que é lá de Maricá, no Rio de Janeiro. Ele está perguntando assim, qual é o melhor chá para tomar à noite como relaxante, para dar um soninho gostoso. E ele gostaria também de uma dica de um chá digestivo. E aqui a Zilda está perguntando, mas esse chá de boldo, ele faz mal para a saúde? Que a gente saiba, ele faz bem, né, Adalto, o chá de boldo. Vamos começar pela segunda já, então, dela, que a gente já começamos a responder. O chá de boldo, ele não é maléfico à saúde. Tem muita gente que fala que ele faz mal, existe mesmo. Eu não sabia que tinha tem pessoas que preconceito contra o boldo. Tem, na realidade, assim, porque existe vários tipos de boldos, né? E esse preconceito existe principalmente pelo pectranthus, que é aquele boldo de quintal, o boldo de jardim, né? Chamado também de falso boldo. Olha aí, gente, por isso que não pode ficar catando plantinha do jardim fazendo chá, né? Mas o plectranto, ele não é ruim. O problema é que as pessoas fazem um uso em exagero dele. Perfeito. Tá, então assim, qual o nome da a Zilda. Zilda, você pode fazer o uso do boldo sem problema nenhum. Principalmente o boldo responde muito bem quando você faz o consumo de excesso de carne, quando tem uma digestão mais lenta, uma digestão ruim. E toma antes ou depois? O ideal é depois. Depois. Agora, claro, se a pessoa vai para um churrasco, vai para uma... Já sabe que vai para uma sabe que situação, tem né? uma predisposição, então ela pode tomar antes e depois, não tem problema. Tá ótimo. Mas somente nesse período, não precisa fazer uso diário de boldo. Boldo é um chá que não se faz uso diário. Perfeito, só pontual quando necessário. Exatamente. Mais saúde. E aí tem o Luiz Otávio de Maricá perguntando então qual é o melhor chá para tomar à noite como relaxante, para dar aquele soninho gostoso, e também um chá digestivo ele está pedindo. Então, o que eu acho interessante, Luiz, você fazer o uso à noite, que dá um resultado bem legal, é o chá de camomila. Olha, a camomila que é tão fácil. Sim, a camomila é uma delícia, dá para você consumir à noite sem problema. Se você quer aquecer, porque na realidade, nesse período agora de mudança de estação, a gente sempre quer alguma coisa que ajuda a gente a aquecer. Por isso que você pode fazer a mistura da camomila com a hortelã. Não tem problema nenhum. Você tem duas ervas aromáticas, mas com funções diferentes. Uma vai te trazer o aquecimento, que ela melhora uma microcirculação e traz esse aquecimento, e a camomila que ajuda no relaxamento, tá? Claro, se você tiver facilidade, tiver numa região onde você tenha plantado, se bem que não precisa nem ter facilidade, hoje em dia a gente consegue plantar até em apartamento, né? Gente, num vasinho, Exatamente. Você pode fazer uso do cirbopódio. O cirbopódio é aquele capim-limão. Ai, é tão chamado cheiroso. Normalmente nos interiores conhece como capim-limão, capim-santo, né? É o cirbopódio. Esse é o mais usado em todas as famílias tradicionais e dá um aroma muito gostoso, e esse é o mais indicado. Por quê? Porque ele tira a ansiedade noturna. Entendi. Entendeu? Mas por que eu falei plantado? Por que eu citei até que hoje nós temos em apartamento? Porque essa é uma erva que o melhor efeito dela você vai ter se você tiver a erva fresca. Ah, certo. Pela erva fresca você tem um resultado muito mais interessante por causa do seu óleo essencial. Perfeito. Então daí faça o uso dessas duas ervas. Talvez alguém esteja perguntando, nossa, mas tem tantas ervas que você não falou da passiflora, você não falou das outras ervas. Gente, são muitas ervas. Só se você fazer o rodízio dessas três ervas que eu já citei, você já tem resultados excelentes. Perfeito. E um chazinho que ele colocou aqui como digestivo, qual que você gosta? Lembra que nas aulas de
fito, sempre todo mundo tem uma planta favorita. Vamos ver se bate com a minha. Qual é a sua, Adalto? Porque a gente tem uma plantinha favorita. Qual é a sua? Na realidade eu não tenho só uma, eu tenho várias plantas preferidas. Os alunos costumam dizer que eu gosto muito da camomila. Eu nunca deixo de falar da camomila. Eu é um apaixonado pela camomila. Porque a camomila tem uma infinidade de funções, né? Além de ela ser um excelente relaxante, calmante, ela também é anti-inflamatória. Gente, e hoje está todo mundo inflamado. Nossa. Exatamente. Você sabe que a nutrição fala com muita propriedade disso, né? A inflamação que é muito grande. Exato. Então, por isso, até retomando para o Luiz Otávio, que por isso o uso da camomila noturno que eu até indiquei para ele, porque normalmente você vem de um dia de estresse muscular, cansaço, etc. Depende de como foi o seu jantar, sua última alimentação, você já começa a ter um processo inflamatório. Com certeza. Então a camomila cai bem. Agora, nos digestivos, se for para você fazer uma boa digestão noturna, né? Então, de preferência, tem que corrigir a alimentação, né? Primeira coisa, já é importante, a alimentação noturna já tem que ser uma alimentação mais... menos copiosa. Exatamente, não muito pesada, né? Por favor. Eu costumo pedir, por favor, que eu costumo falar para os pacientes, nunca é só você que está consumindo. É verdade. A fitoterapia, no geral, são todas as plantas. Se você não tem resultado, nós não temos resultado. É verdade. Né? Então, por isso... corrija a alimentação noturna. Fez a correção da alimentação noturna? Então daí você pode fazer tanto o chá de malva, quanto você pode fazer o uso da erva doce. A erva doce ajuda também, tá? Numa boa digestão. Aí tem aqueles que são um pouquinho mais pesados. Eu posso fazer uso do sene? Muito pouco se você fizer. Eu não sou muito a favor do uso do sene, mas não posso condenar. É uma planta que merece ser condenada. O que merece ser condenado é quem usa errado. Exato. Quem usa errado é que merece, mas a planta não pode ser condenada. Verdade. Outra erva que ajuda bastante, que a gente já citou, ela é o gengibre. O gengibre ajuda bastante. Só que o problema de você tomar gengibre à noite é que ele acalenta, ele aquece, mas ele também é estimulante. Então seria mais um chazinho para depois do almoço. Depois do almoço é perfeito. Tanto gengibre quanto canela. Você não falou do meu alecrim. O alecrim eu amo ele, mas eu indicaria ele pro chá da manhã. Ah, tá. Pro chá da manhã, por ele ser estimulante. Ah, tá. Perfeito. Daí seria ideal, até num café da manhã, você tomou seu café, quer fazer o uso de um chá, faz o uso do chá de alecrim. Olha que delícia. Mesmo após uma refeição, você pode fazer. Eu sou fanático no alecrim também. Eu também. Era a minha plantinha favorita. Todo mundo que passa lá nos nossos atendimentos não sai sem o alecrim. Sem o alecrim, é um excelente né? adaptógeno. Bom, já respondemos as questões aqui. Agora vamos voltar para nossa listinha, para não esquecer nenhum chazinho que o professor Adalto separou para nós. Lembrando que se você quer da rede, você pode depois tá entrando no YouTube, pegando de novo esse programa, porque você vê quanta dica boa, a gente às vezes está ouvindo no carro, né? E não tem tempo de anotar, mas não tem problema, vai lá no YouTube, põe Programa Mais Saúde, chás, ou o nome do nosso super convidado, o professor Adalto. Mais Saúde. Bom, já... Ai, meu Deus, como acaba rápido o primeiro bloco. Bom, queridos, eu tô aqui com umas perguntinhas. Deixa eu saber de quem que é, só para... Olha, Maria Regina Dávila Andrade. Olha que interessante, ela pergunta se não tem nenhum chá antidepressivo. Gostei da pergunta. Tem a Luzia Freitas de Carapicuíba. Posso tomar chá de sene constantemente? Não, o professor já respondeu, tá? Agora ela pergunta se tem algum outro chá para intestino, né? E tem a Valéria aqui de Santo Amaro. Meu médico receitou um remédio, que aí eu vou mostrar para o professor aqui, que atacou o estômago. Então ela quer saber se tem algum chá para melhorar esse sintoma. Bom, de todo jeito, minha querida, como você é de São Paulo, você vai ficar na rede, depois da rede aqui conosco, e a gente vai contemplar. Não sem antes nos despedirmos, né, Adalto, do pessoal da rede. Lembrando que podem continuar conosco aqui no blog.cançãonova.com/América. Depois do nosso intervalo, voltaremos já já. Ele te ama, o amor vai falar, Deus vai lhe abraçar como um filho. É só voltar a olhar pra ele, ele te ama, sempre te amará.
você vê a solução fora do próprio coração. Não se engane por mais tempo. Se não aceita o que é seu, quer muito mais o que não tem. Não aumente o sofrimento, pois seu vazio foi criado pelo rumo errado do seu olhar. Peça a Ele o que desejar. Prepare o coração pra escutar. O amor vai falar. Você não é nada sozinho. Com Deus você encontra o caminho. Ele te ama. O amor vai falar. Deus vai lhe abraçar como um filho. É só voltar a olhar pra Ele. Ele te ama. Sempre te amará. O amor vai falar. Você não é nada sozinho. Com Deus você encontra o caminho. Ele te ama. O amor vai falar. Deus vai lhe abraçar como um filho. É só voltar a olhar pra Ele. Ele te ama. Sempre te amará. Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. Em 2012, a Rádio América quer agitar São Paulo com novidades em sua programação. Novos quadros, novos locutores. Olá, sou eu, Orlando Júnior, e vim pra somar aqui na Rádio América. Transmissões ao vivo e interatividade durante todo o dia. Tudo isso e muito mais para você ter a melhor programação religiosa da cidade. Para que o povo de Deus possa usufruir do tesouro que Deus colocou na igreja. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. A Deus o que mais apraz é salvar almas. Se vivermos em paz, podemos alcançar melhor esse objetivo. São Francisco de Assis. Eu sou a Ivone de Arthur Alvim. Escuta a Rádio América porque eu encontro o amor de Deus. Em 2012, a Rádio América está com você. Nesse mês de junho, a Canção Nova realiza grandes eventos para São Paulo e região. Dia 16, show com Eliana Ribeiro a partir das 7h30 da noite. Dia 17, Cairosa Encontramos o Cristo, a partir das 8 da manhã, encerrando com a Santa Missa às 4 da tarde. Presenças: Padre Roger Luiz, Padre Adriano Zandoná. Não se acostume com o sepulcro das suas dores. Eliana Ribeiro, Tiago Tomé e Comunidade Canção Nova. Show com Eliana Ribeiro e Cairosa Encontramos o Cristo. 2 grandes eventos para transformar a sua história. No Ginásio Municipal de Esportes de Cotia, Rua Ouro, número 38, Parque Bahia, Cotia, São Paulo. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Informações 3382-9800. Realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Lucas 1, versículo 29. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. É linda a nossa família. É linda a nossa família.
Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se. Programe-se. 6h30 da manhã. Jornal Canção Nova, primeira edição. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. Então nós consagramos a Nossa Senhora, todo esse santuário, todos os funcionários, todos os colaboradores, sabendo que desde 2008, quando nós começamos, uma medalhinha de Nossa Senhora em cada fundação dessa obra. É uma conquista, é ela quem faz. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Que agora passa a ser local, aqui através da Rádio América para São Paulo, Grande São Paulo, mas que você que começou a ouvir o programa pela rede também pode estar ouvindo, seguindo aqui a gente através do blog.cançãonova.com/América. Aqui aproveitei os minutinhos aqui entre os dois blocos, estava combinando com o professor Adalto, porque agora o programa Mais Saúde pela TV, a partir de julho, ele tem um tempo maior, como você já deve estar sabendo, né? Agora é do 12h30 a 1h. Eu brinquei, eu digo que agora eu vou ter que obrigatoriamente saber fazer bilocação, porque às sextas-feiras eu tô aqui e lá. Então, com certeza lá é gravado, aqui é ao vivo, né? Mas estava combinando com o professor Adalto de nós fazermos o programa, assim, mostrar como se faz um chá, como se faz uma infusão, uma decocção. Vai ser muito rico, já estamos aqui agendando a pauta. Mas, Adalto, nós estávamos falando sobre os chás agradáveis nessa época do ano. O que você separou ainda pra gente? Então, na realidade, você tem ainda uma das ervas bastante interessantes de uso nesse período do ano, é o eucalipto. Ah, tá. Tão conhecido, né? Nossa, que a gente acaba esquecendo esquece, do eucalipto. Você falou agora, eu lembrei. Sabe uma das coisas que é muito legal fazer? Que são aquelas... conhecido no interior como panelada, né? Quando você pega várias ervas, faz a fervura da erva com bastante água, pega a erva fresca e põe no quarto. Põe no quarto da criança, no seu aromatizar. quarto. Aromatizar o ambiente com uma ação terapêutica. Olha que bárbaro. Isso é fantástico, porque você pode fazer seu chazinho de hortelã com camomila, faz seu chazinho calmante, vai pro quarto, só que o clima no seu quarto já está aromatizado. Você pode fazer isso com mentruz, você pode fazer isso até mesmo com eucalipto, tá? Você mantém aquele mesmo clima quando você vai para o seu quarto. Que coisa gostosa. Isso dá uma sensação muito boa. E vale a pena, por quê? Porque você tem o efeito terapêutico associado ao efeito ambiente, né? E principalmente para as mães que nesse período sofrem muito com as crianças com transtorno respiratório, né? Isso. É muito interessante fazer isso. Faça também, pode até colocar junto com o eucalipto, pode colocar também a sálvia. Tá? Porque a sálvia é uma planta rica em saponina. Saponina é como se fosse uma erva com sabãozinho. Tá? Então ela vai ajudar no processo respiratório, no desprendimento que normalmente fica na parede do pulmão, aquele muco que é conhecido popularmente como catarro, né? Isso ajuda a tirar, ajuda a desfazer esse muco que fica lá preso. Faz uma limpeza no pulmão. Exatamente, principalmente nas vias respiratórias. Então esse você está sugerindo a associação do eucalipto com a sálvia. Isso. Como é que a pessoa prepara isso, né? Ela pode pegar uma quantidade maior, nesse caso de erva, né? Então ela pode pegar uma questão até de 50 gramas, 100 gramas de erva, ferve bem a água, a hora que a água começou a ferver, coloca essas duas ervas dentro da panela, tampa a panela e desliga o fogo. Deixa aquilo ali e leva esse recipiente com a erva para o quarto. Né? Quente. E só vai abrir a tampa dessa panela ou desse recipiente dentro do quarto. E deixa ela ali no quarto. Isso ajuda muito no processo respiratório. Enquanto a criança também está já à noite para dormir, seria isso? À noite para dormir. À noite para dormir. Se a criança dorme durante o dia, pode repetir esse mesmo processo durante o dia. Tá? Até mesmo para inalação. Dá para ser feito com a sálvia. Só ter mal cuidado que a erva, nesse caso, tem que ser uma quantidade menor. Porque nós estamos falando de um processo de sabão, de limpeza. Então é só você pensar, quando você
usa muito sabão na mão, o que acontece? Você sensibiliza a mão, você sensibiliza a pele. Se você colocar um excesso de erva sálvia para fazer a inalação, isso também, ao invés de ajudar, pode atrapalhar. Tá perfeito. Sempre tendo a preocupação de ter uma orientação de um fitoterapeuta, às vezes, se você tivesse fazer uso desse tipo de terapêutica com uma frequência maior. E se for um chazinho, quanto que eu uso? Se for um chazinho da erva para inalação, normalmente 1 ou 2 folhinhas da sálvia. Nossa, uma ou duas, a folhinha é bem pequena, porque você vai colocar normalmente esse resultado do chá, dessa fervura, você vai colocar naquele recipiente da inalação, né? No copinho da inalação. Tá? Como você pode fazer também a fervura da erva e sentir aquele aroma, não aproximando muito a região respiratória da panela muito quente, para evitar um DCA, né, que a gente chama, quando você provoca aquela irritação. Perfeito. Mais saúde. Ligue e participe. 2039 1410. Você pode estar ligando aqui pra gente, o professor Adalto tá aqui ao vivo conosco, então é só ligar, já várias pessoas estão com perguntinhas aqui, e o professor Adalto já vai estar contemplando essas respostas, assim, linkando com as outras dicas, né, que ele já trouxe para nós. Tem uma pergunta de uma ouvinte, Maria Regina, né, da Vila Andrade, que ela pergunta sobre depressão. Isso cai perfeito até mesmo dentro da linha de chás que nós estamos falando para o inverno, porque o estado gripal, né, ou resfriado, como preferir, dá essa sensação, né? Toda vez que você está gripado, você fica prostrado. Verdade. Né? Dá aquela sensação de moleza. O que você quer? Você quer cama. É isso que todo mundo quer, né? Boa alimentação e cama, que realmente é o melhor resultado para você restabelecer esse organismo. Mas o que ajuda bastante nesse período, que dá aquela certa angústia, dá aquela moleza, são chás como aquele que você tanto gosta, o alecrim. Meu alecrim. O alecrim dá uma sensação boa, até mesmo para essa situação depressiva, de prostração que normalmente a pessoa tem. Então o alecrim, ele é aquele chá que desperta, ele dá o up, né? Ele traz a pessoa para um despertar. Então ele tira toda essa sensação ruim que a pessoa tem de prostração. Aquela sensação de dor no corpo, aquela sensação de incômodo maior que normalmente as pessoas podem ter, isso ela consegue resolver bem tomando um chá da erva Bom Pastor, que tem uma ação anti-inflamatória. O nome é lindo, né, gente? Bom Pastor, né? Então, essa erva ajuda a retirar essa sensação também. Então, você pode fazer a mistura das duas ervas. Não achei o Bom Pastor. Aí eu vou associar a erva que você gosta com a erva que eu gosto. Então, eu posso fazer o alecrim, que é mais fácil de achar, com a camomila, que eu acho até em supermercado. Que bárbaro. Daí dá um resultado bastante interessante. E quanto que eu uso de alecrim e quanto que eu uso de camomila? A quantidade que você vai usar de alecrim, normalmente a gente fala para uma xícara de chá, 1 colher de chá de cada erva. Tá? De cada erva. Nesse caso, como as duas ervas são folhas, lembrando do processo de infusão, primeiro você ferve a água, depois você verte a água, ou seja, despeja a água sobre a erva, abafa a xícara ou copo e deixa ali por aproximadamente uns 3 a 5 minutos. Depois desse período você já pode tomar. Olha que delícia! E olha, adorei essa dica. E no caso, como estamos usando o alecrim e ele desperta, jamais fazer uso dele à noite, então. Nesse caso não é interessante fazer uso à noite. E aí, já respondendo para Maria Regina, os chás antidepressivos, o alecrim é um deles, né, que ajuda bastante. Pode ter ouvintes que estão falando, nossa, mas você não falou da erva de São João. A erva de São João também ajuda bastante, né, no processo de depressão. Lembrando que a depressão existe 3 fases, né? Nós temos a fase leve, moderada e a severa. Para a moderada, a gente precisa do acompanhamento de um clínico, tá? E até mesmo, se for uma moderada inicial, um fitoterapeuta pode te ajudar bastante. A severa tem que ser com medicamento com acompanho clínico constante. Exato. Aí é o psiquiatra, porque é só o psiquiatra que tem condição de estar medicando, né? Na realidade, o clínico em si já tem essa capacidade. O psiquiatra, ele tem como avaliar que fase
a depressão está. É que então, essa uma palavra especialidade psiquiatra ficou uma coisa tão assustadora que eu gosto sempre de estar trazendo para a nossa realidade para quebrar um pouco, né? Exatamente. Não se deve assustar porque o psiquiatra ele é um médico comum como qualquer outro, né? Ele não está aí para assustar as pessoas. Ele está, na realidade, especialista até para identificar em que fase desse processo depressivo o paciente vai estar. Perfeito. Mais saúde. Sua participação, 2039-1410. Pois é, a Valéria que tomou um remédio que fez mal pro estômago. E aí? Ela quer também saber sobre o chá de sucupira. Ela é lá de Santo Amaro. Então, Valéria, na realidade, essa medicação que você tomou, normalmente a população costuma fazer uso dela, vamos só falar classe terapêutica, são os anti-inflamatórios que você encontra nas farmácias de fácil acesso, né? E mesmo que seja dado por um médico, eles provocam realmente uma reação no estômago que acaba causando um desconforto. Ele retira o muco de proteção, seria isso? Ele irrita a parede, né? gástrica, ele provoca uma irritação sobre a parede gástrica, essa medicação, tá? Causando essa irritação, se a pessoa já tem uma predisposição à úlcera gástrica, prato feito, vai ser pior, tá? Então, assim, de preferência, lembrando, Valéria, você não pode fazer o uso desta medicação de estômago vazio, tá? Não se deve fazer. Por quê? Porque daí você aumenta a sua predisposição de ter um efeito colateral da medicação, tá? O chá mais indicado para fazer uso nesse período, na realidade não é nesse período, é após o uso da medicação, né? Seria o chá de espinheira santa. Ah, tá. O chá de espinheira santa dá um resultado muito interessante, tá? E é bastante indicado principalmente para casos de úlcera gástrica. Espinheira santa, usada como? Uma forma de chá. De chá, mas a erva picada, uma colher da erva para uma xícara de água. Tá. Uma colher de chá. Que eu jogo a água em cima da erva. Exatamente. Não fervo a erva dentro do meu recipiente, da minha panelinha, não. Fervo primeiro a água e depois eu jogo em cima da erva e abafo, né? Exatamente, o processo de infusão. Então, espinheira santa. E a espinheira santa também é boa para várias coisas, né? Várias. Essa ação dela sobre a parede gástrica é a mais pesquisada. Essa tem mundialmente pesquisa comprovada, já cientificamente, com esta ação. Até não só em animal, como em humano também. Olha só. Essa é a melhor ação que ela tem. Outra erva que pode ser feito uso também é a guaçatonga. Essa guaçatonga é ótima, né? Ela é sensacional, principalmente também para problemas digestivos e gástrico, principalmente quando se trata de úlcera gástrica. Lembrando que as pessoas que não estão fazendo uso, como a Valéria, de alguma medicação que causou esse efeito, né, essa dor, então quando tem dores de estômago pode ser proveniente também uma ansiedade, um caso de estresse. Então daí nós já temos chá como a camomila, que você pode acrescentar junto com a espinheira santa ou até mesmo com a guaçatonga, não precisa ser as duas juntas, né? A guaçatonga e a espinheira santa. Você pode usar camomila, espinheira santa, camomila e guaçatonga. Ou outro chá que dê essa sensação de relaxamento. Melissa é um chá que pode ser feito à noite. Melissa é muito para quem bom, tem né? aqueles desconfortos noturnos e tem a ansiedade noturna, pode ser feito o uso da melissa à noite. Perfeito. Melissa com espinheira santa é um casamento tudo perfeito. De bom. Agora chegou uma participação interessante aqui. É da Vera, ela é lá do Jabaquara, ela diz que tem uma neta de 1 ano e 4 meses que tem uma tosse intensa quando dorme. Aquela coisa, deitou, começa aquele festival de tosse. Só que uma tosse sem secreção. Tem algum chazinho que possa assim, ser utilizado? Ou então, como você falou, de repente, aquela panela que leva para o quarto para ajudar a aromatizar o quarto e melhorar, acalmar essa tosse? Sim, com certeza, se ela fizer isso, deve melhorar bastante esse sintoma da criança e fazer aquilo que a gente já indicou também, fazer a inalação. Mas se a tosse não é uma tosse produtiva, né, não tem a presença seca. Se é uma tosse seca, normalmente tosse seca está ligado à alergia, tá? Então seria o ideal passar essa criança num pediatra para ver se ela está com processo alérgico de alguma, às vezes é do próprio ambiente que a criança fica. Verdade. Trocar bem, porque nesse período agora ele traz essas alergias mais para a criança, porque o ambiente fica propício. Fica tudo fechado, né? A gente vamos abrir
janela, muito né? úmido, né, Gisele? Deixar entrar sol, né? Exatamente, muito úmido. Arejar. Então, arejar o ambiente que a criança vai ficar. Mas, quando está um período muito chuvoso, sempre fazer a troca da roupa de cama com maior frequência para a criança. Exato. Tá? Porque daí ela não vai ter nada que desencadeie esse processo inflamatório, esse processo respiratório. E lembrar de passar bem a roupa, porque às vezes a roupa fica úmida guardada, né? Exatamente. Então, antes de você fazer a cama, dá uma boa passada, né? Ou põe dentro da máquina de secar a roupa, quem tiver, né? Que ajuda bastante. Ligue e participe. 2039 1410. Mas não é porque estamos em São Paulo que só tem pessoal de São Paulo participando, porque afinal de contas tem gente aqui ligadinha na internet, que nem Maria do Carmo lá de Natal. Ela tá perguntando, e presofagite, você tem alguma dica? Presofagite, na realidade tem. Ela pode fazer o uso, um dos chás que ajuda bastante é o chá de tomilho. Tomilho, que a gente tem em casa, que tem tempero. Exatamente, chá de tomilho ajuda bastante. De novo, eu não posso deixar de dizer da erva doce, que também ajuda, tá? E a camomila. Aí, a camomila. Ele Lá sempre foi puxa eu a com a sardinha camomila com a de novo. camomila. Eu com o alecrim, ele com a camomila. Por quê? Porque daí a camomila vai ter o desconforto da parede dali do órgão, né? Que vai estar com o processo, no início de um processo inflamatório. E por que a camomila? A camomila se acha com facilidade, gente. Muito bom. Camomila você acha no supermercado, camomila você acha na quitanda da esquina, camomila... fácil. E não tem como te enganarem. Todo mundo conhece a florzinha da camomila. Mas tem que ter a flor, porque outro dia tinha o caulinho da florescência, mas não tinha a flor. Exatamente. Tem que ter a florzinha amarelinha, bonitinha. Exatamente. Quanto mais inteira ela tiver, melhor. Então, olha, aí ela pode fazer uma associação de várias para fazer um chazinho ou usa isolado? Pode fazer a associação dessas ervas que eu citei, ela pode fazer, não tem problema nenhum. Então, Maria do Carmo, olha que dica boa, né? Ó, é muito interessante porque aqui no estúdio todo mundo fica anotando as dicas, né? Bom, tem gente perguntando, e chazinho de sachê, pode ou não pode? As indústrias que estiverem ouvindo que me perdoem, mas como fitoterapeuta, né, Gisele, nós não aprovamos muito o uso do sachê. É muito simples, você tá vendo o que tem dentro? Exatamente. Então, minha querida, se você não vê, como é que você vai ter certeza? Fora que em aula de fitoterapia a gente ia pro laboratório, a gente abria aquele sachê, eu nem conto pra vocês o que a gente achava ali dentro. Exatamente. Eu até fotografei e depois mandei pelo Twitter. Tinha uns pelos assim imensos. Então, gente, cuidado, tá? Por favor, tomem muito cuidado, porque você acha de tudo. Pode ter fungo, pode ter um monte de coisa, né? Exatamente. E quando você está vendo a erva, você já consegue julgar. O exemplo que você deu da camomila, que a gente está falando bastante dela hoje, e é fácil de você ver. Às vezes você encontra só o caule, você não tem a flor. Então você não tem o princípio ativo ali da erva. Tem que ter florzinha, gente. Eu fiquei chocada quando eu observei isso. E você sabe que eu só observei depois que me chamaram a atenção? Falei, gente, como a gente é distraído, né? Exatamente, exatamente. É erva extremamente conhecida. Exato. Né? Olha quanta dica boa. Que mais que eu tô com medo que acabe o programa. E nós vamos contemplar também algumas questões mais pro final do programa que eu pedi para me avisarem 5 minutos antes pra gente estar respondendo a sua questão que você ainda não recebeu sua resposta. A Valéria perguntou também da sucupira, né? Pois é, sucupira é uma semente, né? Isso. Que você tem que dar uma martelada na bichinha, porque é o óleo que tá lá dentro que tem o efeito, né? Exatamente. E destrói a panela. Então você tem que pegar a panela só pra ela. Porque foi uma febre esse negócio de chá de sucupira. Padre Paulo Ricardo que me ligou dizendo assim que eu e o Dr. Rock estávamos viajando e que ele tava com uma dor não sei aonde, que doía, tomou tudo que anti-inflamatório e que aí chegou um padre muito querido e falou, não, eu vou te dar um chá que vai passar. Aí ele disse que tomou por caridade, porque o cara foi tão generoso e aí ele descobriu que ele começou a tomar de manhã, na hora do almoço já não estava mais com aquela dor que há dias o perseguia. Aí ele foi tomar e veio falar com a gente da abençoada sucupira. E aí? Na realidade você já falou tudo. A sucupira, é exatamente isso, é perfeito, porque a sucupira, para você ter uma ação dela, você tem aquele processo que a gente chama de quebrar, de triturar. Ela precisa ter um processo de trituração para ela desprender esse óleo que tem a melhor ação anti-inflamatória dela. Anti-inflamatório Anti-inflamatório, né? Potente. Tem uma outra erva também que o nome não é bonito, nem o nome científico, nem o nome popular, que é o Arpagófito. Nossa. Arpagófito probenthus, né? Que ele é
também conhecido como garra do diabo. Mas essa é do bem. Mas é uma erva. Vamos lembrar que erva foi Deus que impôs e é boa. Isso. Tá? O homem que deu o nome. Mas foi Deus quem fez. Isso mesmo. Exatamente. Então, o arpagófito também é uma planta excelente, principalmente para processos inflamatórios. Garra do diabo. Para processos reumáticos, articulares. Tá. É fantástico o efeito dela. Perfeito. Tanto a garra quanto a sucupira. E dá para associar as duas ou é melhor não? Não há necessidade, porque as duas isoladas têm uma ação boa, mas se achar necessário, pode fazer essa associação, não vai ter problema. Tá, para quem, daí lembrando que erva também tem efeito colateral, para quem tem uma predisposição para problemas de estômago, né? Exatamente igual a Valéria citou aqui, é o ideal então ela fazer o uso junto desta erva, fazer o uso da espinheira santa para evitar que agride a parede estomacal. Perfeito. Lembrando também que nós temos a erva baleeira, né? Que ajuda muito os problemas reumáticos. Então a gente pode depois até voltar num outro programa falando só das ervas reumáticas. Olha como a fitoterapia, Bárbara, com as ervas medicinais são bacanas, né? A gente daqui a pouco vai começar a fazer programas assim pontuais, vamos falar de cada uma das possibilidades. Então vamos falar de reumatismo, vamos falar de dores articulares, artrite, vamos assim entrar nesse universo, né? Agora, como já vai fazer daqui a pouquinho, já me fizeram um sinal que faltam 5 minutinhos para terminar o segundo bloco, que aliás agora já são 4, né? Você ficou, Adalto, de responder algumas questões ainda que nós dissemos que íamos contemplar para o final do programa. Então, a Luciana da Vila Medeiro, que queria um chazinho para emagrecer, e a Luzia de Carapicuíba querendo, ela diz que tem problema no intestino preso, se existe algum chá bom para constipação. Ela pergunta se pode tomar o chá de sene com mais frequência. E aí? Na realidade, Luzia, o chá de sene não é aconselhado você fazer o uso dele com frequência, né? Na realidade, você também precisa dar uma corrigida na sua alimentação, né, para melhorar o seu fluxo de alimentação dentro do intestino. Melhorou o fluxo do seu alimento, você melhora o seu intestino. Adalto, às vezes de beber água a pessoa já corrige. Já. Beber água, gente, é um ato importantíssimo. Nunca pode deixar de fazer isso. Isso faz uma diferença na sua vida, no geral, desde o emocional até o físico. Então, beber água é o que você já vai ter que fazer para melhorar esse sintoma. Sene, não faça uso dele constante, porque ele compromete até mesmo o bom funcionamento do seu intestino. Ele vai dificultar com o tempo o peristaltismo natural que o intestino tem, que é o movimento que o intestino precisa fazer sozinho, sem o que o sene provoca, essa ação forçada que a erva sene provoca, né? Lembrando também agora do emagrecimento, né? Que normalmente todo medicamento para emagrecimento, todas as plantas usadas ou as promessas de ervas para emagrecimento, tá? Não existe um efeito específico para emagrecimento. O que existe são chás compostos que vai melhorar o seu trânsito intestinal, que vai melhorar a diurese. Então, quando você tem um trânsito intestinal rápido, o organismo não tem tempo de absorver o alimento. Se você tem uma diurese maior, você está perdendo água, então vai te dar a sensação de emagrecimento. E normalmente, junto com esses compostos, eles colocam ervas que aumentam o seu despertar. Se você está mais desperto, ervas ricas em cafeína, né, como chá verde, como guaraná, como ginseng, essas são ervas que traz o despertar da pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa está mais ativa, então ela produz mais, acelera o seu metabolismo. Por isso que eles são chamados de chás emagrecedores, ervas emagrecedoras. Na realidade, são composição que vai acelerar todo o seu metabolismo. E isso aqui não está corrigindo nada, né, Luciana? Quer dizer, na verdade, o que acontece? Você está eliminando o nutriente porque você está deixando de absorver as coisas boas também. Você está eliminando o cálcio numa diurese muito violenta aí, que manda embora potássio, e o potássio carrega junto o cálcio, e assim sucessivamente. Nada melhor. Sugestão, leia o livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que você vai ter um monte de dicas. Ai, Adalto, já acabou o programa. Hoje o programa foi tão gostoso. Adoro o programa assim, que a gente percebe que a gente pode ajudar bastante com dicas práticas.
Muito obrigada. Eu que agradeço, lembrando que o livro, se Deus quiser, logo estará em livro venda. bárbaro. Nós vamos fazer um programa, estaremos lá, já combinei com a Ana Paula no lançamento. E como vai se chamar? Raciocínio Fitoclínico. Se você estiver aqui na nossa, olha que bonita aqui a capa vai ser um vaso e de dentro do vaso sai assim verdinho um estetoscópio. Muito bem bolado, adorei essa capa tá linda. Essa é a ideia de um dos autores do livro, que é o Dr. Carlos Dias Brunini, que foi Fala a ideia pra ele que olha, foi muito boa, viu? E parabéns, viu, Adalto, pelo seu trabalho e obrigada pela sua eterna colaboração. Como eu sempre termino minhas aulas dizendo, eu e a fitoterapia que agradecemos. Queridos e queridas, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso programa Mais Saúde. Voltamos com você logo, logo no próximo, que foi feito para você. Vida mudar, me fazer